Na encosta do Monte Parnaso, escondido entre rochas e névoas eternas, jaz um lugar que desafiava a lógica humana. Por séculos, pessoas de todas as classes sociais cruzavam montanhas e oceanos em busca de respostas, que não vinham de homens, mas de uma voz divina, sussurrada por uma mulher conhecida como Pythia. Este lugar era Delfos, o umbigo do mundo, onde o futuro parecia ser escrito antes mesmo de acontecer. Mas o que havia de tão especial ali? E por que suas palavras ainda são ouvidas interferindo como pensamos e agimos hoje? Então, vamos explorar os segredos do Oráculo de Delfos, um enigma que une religião, política e filosofia. Na mitologia grega, Delfos era considerado o Onfalos, ou umbigo do mundo, um ponto central simbólico onde o céu e a terra se encontravam. Segundo lenda, Zeus lançou duas águias em direções opostas ao redor da terra, e elas se encontraram em Delfos, marcando como centro do universo conhecido. Esse local foi representado pela pedra Onfalos, uma relíquia sagrada que ainda pode ser vista nas ruínas do sítio arqueológico. Geograficamente, Delfos está localizado na encosta sul do Monte Parnaso, uma região montanhosa e isolada que reforçava sua aura mística. A paisagem natural, com vales profundos e rochas íngremes, criava um ambiente propício para experiências transcendentais. Sua posição central na Grécia também facilitava o acesso de pessoas de diferentes cidades-estados, consolidando Delfos como um ponto de convergência cultural e espiritual. No coração do santuário estava o Templo de Apolo, dedicado ao deus da luz, da verdade e da profecia. O templo abrigava inscrições filosóficas profundas, como "Conhece-te a ti mesmo" e "Nada em excesso", que serviam como guias éticos e reflexivos para os visitantes. Essas máximas encapsulavam princípios centrais da filosofia grega, como autoconhecimento, equilíbrio e moderação. Além disso, o templo era o local onde as consultas ao oráculo ocorriam, mediadas pela Pitonisa, a sacerdotisa de Apolo que entrava em êxtase para transmitir as palavras divinas. A localização geográfica, o simbolismo do Onfalos e o papel do templo de Apolo transformavam Delfos em um espaço sagrado de comunicação entre o humano e o divino, onde as fronteiras entre o terreno e o celestial se tornavam tênues. A figura da Pythia era central no oráculo de Delfos, representando a conexão direta entre os humanos e o mundo divino. Ela não era apenas uma sacerdotisa, mas um canal sagrado por onde o deus Apolo se manifestava. Escolhida geralmente entre mulheres jovens ou de meia idade, a pitonisa passava por rituais de purificação antes de suas consultas. Sua posição era tão reverenciada que ela era vista como uma figura quase intocável, cercada de mistério e respeito. O papel dela transcendia o religioso, influenciando decisões políticas, militares e até pessoais, tornando uma das figuras mais poderosas da Grécia Antiga. Acredita-se que a sacerdotisa Pythia entrava em transe ao inalar vapores que emanavam de fendas geológicas sob o templo. Esses gases, possivelmente compostos de etileno ou metano, provocavam estados alterados de consciência, levando a um estado de êxtase espiritual. Para os gregos antigos, isso era visto como uma intervenção direta dos deuses, mas a ciência moderna oferece uma explicação mais racional. Estudos arqueológicos confirmaram a presença de fissuras geotérmicas no local, reforçando a hipótese de que as visões divinas tinham uma base física. Esse fenômeno fascinante une mitologia e ciência, mostrando como os antigos interpretavam o desconhecido com base em sua cosmovisão espiritual. As profecias da Pythia eram famosas por sua ambiguidade, muitas vezes abrindo espaço para múltiplas interpretações. Essa característica era tanto uma força quanto uma fraqueza. Por um lado, permitia que líderes e consulentes adaptassem as palavras às suas próprias circunstâncias. Por outro, podia levar a mal-entendidos desastrosos, como no caso do rei Creso, que interpretou uma profecia de forma otimista e acabou perdendo uma batalha. Essa dualidade reflete a complexidade da condição humana. Buscamos respostas claras, mas frequentemente recebemos apenas fragmentos que dependem de nossa própria sabedoria para serem compreendidos. As palavras enigmáticas da Pythia nos lembram que o futuro é moldado por nossas escolhas e interpretações, e não por verdades absolutas. Influência nas decisões críticas. O oráculo de Delfos era uma fonte de orientação confiável para os gregos, que o consultavam antes de tomar decisões importantes. Seja na fundação de novas colônias ou no planejamento estratégico, as palavras da pitonisa eram vistas como mensagens divinas capazes de garantir sucesso ou evitar desastres. Batalha de Salamina. Um dos momentos mais marcantes da história grega foi a vitória contra os persas na Batalha Naval de Salamina. Antes do confronto, os atenienses consultaram o oráculo, que previu que uma muralha de madeira salvaria Atenas. Interpretada como uma referência à frota naval, essa profecia inspirou a estratégia que levou à vitória. Impacto na política e diplomacia. As profecias do oráculo não apenas guiavam indivíduos,
mas também influenciavam governantes e cidades-estado. Elas ajudavam a mediar disputas territoriais, decidir alianças e até legitimar governos, tornando-se um pilar essencial na política e diplomacia da Grécia Antiga. A inscrição "Conhece-te a ti mesmo" é uma das máximas mais conhecidas da filosofia grega e está profundamente ligada ao oráculo de Delfos. Essa frase não era apenas um convite à introspecção, mas também um alerta para os limites humanos. Na Grécia Antiga, o autoconhecimento era visto como o primeiro passo para alcançar sabedoria e harmonia com o cosmos. Filósofos como Sócrates adotaram essa ideia como base de seus ensinamentos, enfatizando que o verdadeiro conhecimento começa pela compreensão de si mesmo. Para os antigos, conhecer-se significava entender suas virtudes, fraquezas e o lugar que se ocupa no mundo. A segunda máxima, nada em excesso, reflete o ideal grego de moderação, ou sofrosine. Esse princípio estava enraizado na ética e na estética da cultura helênica, onde o equilíbrio era valorizado tanto na vida pessoal quanto na organização social. Para os gregos, o excesso, seja em ambição, prazer ou poder, era visto como uma forma de desordem que poderia levar ao caos individual e coletivo. Essa ideia foi incorporada por pensadores como Aristóteles, que defendia a doutrina do meio-termo, mesotes, ou seja, a virtude está no equilíbrio entre extremos. O oráculo de Delfos, ao reforçar esse conceito, servia como um guia moral para os consulentes. Essas duas máximas convergem para um tema central na filosofia ocidental: a busca pelo equilíbrio e o entendimento de si mesmo como caminhos para a realização humana. Desde a antiguidade, esses princípios influenciaram correntes filosóficas e religiosas, moldando a maneira como as sociedades ocidentais abordam questões éticas, psicológicas e espirituais. No contexto do oráculo de Delfos, essas ideias eram transmitidas como orientações divinas, mas também como reflexões práticas para a vida cotidiana. A conexão entre autoconhecimento e moderação tornou-se um legado duradouro, presente em debates sobre ética, política e comportamento humano até os dias atuais. O surgimento e a expansão do cristianismo marcaram uma transformação profunda no mundo antigo. Durante os primeiros séculos da era cristã, o Império Romano, que havia adotado o cristianismo como religião oficial no século IV d.C., graças ao Edito de Milão em 313 d.C., começou a promover políticas que marginalizavam as práticas pagãs. Templos dedicados aos deuses gregos e romanos foram fechados ou convertidos em igrejas, e rituais tradicionais, como as consultas ao oráculo de Delfos, foram considerados heréticos. O cristianismo enfatizava um único Deus e rejeitava a adoração politeísta, levando ao declínio gradual das crenças antigas. A última consulta documentada ao oráculo de Delfos ocorreu em 393 d.C., durante o reinado do imperador Teodósio I, que proibiu oficialmente os cultos pagãos. Este episódio marca o fim de uma tradição que durou mais de 1000 anos. Pítia deixou de emitir suas enigmáticas profecias, e o templo de Apolo foi abandonado. Esse momento simboliza não apenas o fim do oráculo, mas também o colapso de uma era. Após seu abandono, Delfos foi engolido pela vegetação e pelas mudanças geológicas ao longo dos séculos. O local sagrado, outrora reverenciado como o centro do mundo, desapareceu da memória coletiva, tornando-se apenas uma lenda distante. No entanto, no século XIX, escavações arqueológicas lideradas por equipes europeias revelaram as ruínas impressionantes do santuário, incluindo o Templo de Apolo e o famoso Onfalos. Essas descobertas resgataram Delfos do esquecimento, permitindo que o mundo moderno reconectasse com sua rica herança cultural e histórica. Hoje, Delfos é um importante sítio arqueológico e um símbolo do legado grego para a humanidade. Carl Jung, ao estudar os mitos, símbolos e rituais das culturas antigas, enxergava no oráculo de Delfos uma representação do inconsciente coletivo. Para ele, as profecias emitidas pela pitonisa não eram apenas mensagens divinas, mas reflexos dos anseios, medos e arquétipos compartilhados pela humanidade. O oráculo funcionava como um espelho simbólico, revelando verdades que já existiam dentro das pessoas, mas que elas não conseguiam acessar conscientemente. Essa ideia reforça como nossas crenças e decisões são influenciadas por forças universais e ancestrais, presentes no inconsciente coletivo. As profecias de Delfos eram famosas por sua ambiguidade, muitas vezes abertas a múltiplas interpretações. Jung comparava isso aos sonhos, que também são cheios de imagens e mensagens simbólicas que precisam ser decifradas. Assim como os sonhos, as palavras da pitonisa não forneciam respostas claras, mas desafiavam os consulentes a refletir profundamente sobre suas próprias vidas. Esse paralelo nos leva a pensar que tanto os sonhos quanto as profecias são ferramentas que nos conectam ao nosso interior, ajudando-nos a acessar insights que estavam escondidos em nossa psique. O oráculo de Delfos era, na prática,
um local onde as pessoas buscavam orientação externa para dilemas internos. No entanto, as respostas dadas pela pitonisa frequentemente apontavam para algo que já estava latente na mente ou no coração do consulente. Isso nos faz refletir sobre como, muitas vezes, projetamos nossas incertezas no mundo exterior, esperando que alguém ou algo nos ofereça clareza. Jung diria que essa busca é válida, mas que as verdadeiras respostas estão dentro de nós. O oráculo, nesse sentido, atuava como um catalisador para o autoconhecimento, lembrando-nos de olhar para dentro antes de procurar soluções fora. As profecias do oráculo de Delfos eram frequentemente formuladas de maneira ambígua, o que permitia múltiplas interpretações. Essa característica não era apenas um reflexo da complexidade divina, mas também uma estratégia para garantir que as palavras da pitonisa permanecessem verdadeiras independentemente do desfecho. Afinal, se a profecia fosse clara e errada, isso comprometeria a autoridade do oráculo. A ambiguidade dava ao consulente a responsabilidade de interpretar o significado, transferindo parte do poder decisório para quem recebia a mensagem. Um dos exemplos mais famosos dessa ambiguidade é a história do rei Creso, governante da Lídia. Antes de declarar guerra ao Império Persa, ele consultou o oráculo sobre suas chances de vitória. A resposta foi: se você atravessar o rio Alis, destruirá um grande império. Confiantemente, Creso interpretou isso como uma previsão de sucesso e iniciou a guerra. No entanto, o grande império mencionado na profecia era o dele próprio, que foi derrotado pelos persas. Esse episódio ilustra como a formulação enigmática das profecias podia ser usada para justificar tanto acertos quanto desastres, dependendo do contexto. A ambiguidade das profecias nos convida a refletir sobre como atribuímos significado às respostas que buscamos. Muitas vezes, projetamos nossos próprios desejos, medos ou expectativas nas palavras que ouvimos. Isso nos leva a perceber que as respostas externas, sejam elas de um oráculo, um especialista ou até mesmo um algoritmo moderno, são moldadas pela forma como as interpretamos. Em última análise, somos nós, com nossas escolhas e perspectivas, que damos sentido ao que recebemos, transformando as palavras em ações e consequências. Delfos é mais do que um remanescente histórico, é uma janela para o passado da humanidade. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, o local abriga ruínas impressionantes, como o Templo de Apolo, o estádio e o tesouro das cidades-estado gregas. Esses vestígios são testemunhos da grandiosidade cultural e espiritual da Grécia Antiga. A preservação dessas estruturas permite que as futuras gerações compreendam a importância de Delfos como centro religioso e político. Mesmo hoje, ao caminhar pelas ruínas de Delfos, muitos visitantes relatam uma sensação única de conexão com algo maior. Talvez seja a imponência do Monte Parnaso, a serenidade do ambiente ou a história milenar que paira no ar. Independentemente da explicação, essa energia ecoa o papel místico que Delfos desempenhou por séculos. É um convite à contemplação e ao mergulho interior, reforçando o legado intemporal deste lugar sagrado. Delfos transcendeu sua função original como oráculo para se tornar uma fonte inesgotável de inspiração. Escritores como George Séferis e artistas plásticos contemporâneos encontraram em suas ruínas metáforas para temas universais: o tempo, a busca por significado e a dualidade entre o humano e o divino. Filósofos e psicólogos, como Carl Jung, viram em Delfos um reflexo do inconsciente coletivo, enquanto cineastas e músicos continuam explorando seus mistérios em obras modernas. Assim, Delfos segue vivo, não apenas como memória histórica, mas como uma chama criativa que ainda ilumina mentes curiosas. Vivemos em uma era de informações instantâneas, onde tudo parece estar ao alcance de um clique. No entanto, essa facilidade pode nos levar a uma armadilha, a ilusão de que todas as respostas são claras, objetivas e imediatamente acessíveis. O oráculo de Delfos, com suas profecias enigmáticas, nos ensina que a vida é cheia de nuances e ambiguidades. As soluções raramente são preto no branco, e muitas vezes o verdadeiro entendimento exige tempo, paciência e reflexão. Ao buscar certezas absolutas, corremos o risco de ignorar a beleza da complexidade humana e das múltiplas possibilidades que a vida oferece. A famosa máxima inscrita no Templo de Apolo não é apenas um conselho filosófico, é um convite à introspecção. Antes de procurarmos respostas no mundo exterior, devemos olhar para dentro e entender nossos desejos, medos, valores e limitações. O oráculo de Delfos simboliza essa jornada interna. Ele não fornecia soluções prontas, mas provocava questionamentos que levavam os consulentes a refletirem sobre si mesmos. Hoje, mais do que nunca, essa ideia é relevante. Em meio ao caos externo, o autoconhecimento se torna uma bússola poderosa para navegar pelas incertezas da vida. O oráculo não predizia o futuro de forma definitiva,
ele oferecia vislumbres que dependiam das interpretações e ações humanas. Isso nos lembra que o futuro não é algo fixo ou inevitável, mas algo que construímos a cada escolha que fazemos. Cada decisão, por menor que seja, tem o potencial de alterar o curso de nossas vidas. Delfos nos ensina que somos os arquitetos de nosso destino e que o poder de moldar o amanhã está em nossas mãos. Essa responsabilidade pode ser assustadora, mas também é profundamente libertadora, pois nos coloca no controle de nossa própria narrativa. O oráculo de Delfos não era apenas um santuário onde os antigos buscavam respostas, ele era muito mais do que isso. Era um espelho da alma humana, uma porta para o desconhecido e, ao mesmo tempo, um reflexo de nossas próprias profundezas. Cada consulta ao oráculo era, na verdade, uma jornada interior disfarçada de busca externa. A sacerdotisa Pitya, com suas palavras enigmáticas, não fornecia soluções prontas, mas sim provocava questionamentos que levavam os consulentes a refletirem sobre si mesmos, suas escolhas e seus destinos. Hoje, em pleno século XXI, vivemos em uma era de informações instantâneas, onde tudo parece estar ao alcance de um clique ou comando de voz. No entanto, essa abundância de dados muitas vezes nos afasta de algo essencial: a capacidade de olhar para dentro. O oráculo de Delfos nos lembra que as respostas mais importantes não estão no exterior, mas dentro de nós. A máxima "conhece-te a ti mesmo" continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. Ela nos convida a mergulhar nas profundezas de quem realmente somos, antes de buscarmos soluções rápidas ou certezas absolutas. A ambiguidade das profecias de Delfos também nos ensina outra lição valiosa: a vida é cheia de nuances e complexidades. Não existem respostas simples para questões profundas. Muitas vezes, somos nós que damos significado às palavras e eventos ao nosso redor. As interpretações que fazemos moldam nossa realidade, assim como os antigos interpretavam as palavras da pitonisa de acordo com suas crenças, desejos e medos. Isso nos leva a uma reflexão crucial: será que estamos dando significado certo às coisas que acontecem em nossas vidas? Ou estamos permitindo que nossas emoções e preconceitos ignorem a verdade? Além disso, Delfos nos ensina que o futuro não está escrito. Ele é moldado pelas escolhas que fazemos todos os dias. Cada decisão, por menor que seja, tem o poder de alterar o curso de nossas vidas. O oráculo não predizia o destino de forma definitiva, ele oferecia vislumbres que dependiam das ações humanas. Essa ideia é profundamente libertadora, pois nos coloca no controle de nossa existência. Somos os arquitetos de nosso destino, e cada passo que damos nos aproxima ou nos afasta dos sonhos que almejamos. Mas, acima de tudo, o legado de Delfos vai além de sua história e mitologia. Ele nos desafia a pensar sobre o papel da espiritualidade, da filosofia e da ciência em nossas vidas. Como seres humanos, sempre buscamos respostas para perguntas fundamentais: quem somos? Qual é o propósito de nossa existência? O que o futuro nos reserva? O oráculo de Delfos, com sua mistura de religião, ciência e sabedoria ancestral, nos mostra que essas questões não têm uma única resposta. Elas são multifacetadas, exigindo que olhemos para elas de diferentes ângulos e perspectivas. Por fim, Delfos nos convida a abraçar a incerteza. Em vez de temer o desconhecido, podemos vê-lo como uma oportunidade para crescer, aprender e evoluir. Assim como os antigos que subiam as encostas do Monte Parnaso em busca de orientação, nós também estamos em uma jornada de descoberta. E talvez, assim como eles, precisemos aceitar que algumas respostas nunca serão completamente claras, e que isso está tudo bem. Se este vídeo trouxe reflexões interessantes para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios do passado e suas conexões com o presente. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e visitar nossa playlist para mais conteúdo sobre sociedade, filosofia e história. Aqui, buscamos sempre trazer temas que nos façam pensar, questionar e, quem sabe, encontrar um pouco mais de nós mesmos. Até o próximo vídeo.